Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 118, no verso 8, que é exatamente o meio da Bíblia Sagrada. Salmo 118 e verso 8. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. E agora vamos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, leremos do 1º ao 9º versículo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Grande e eterno Deus, eis-nos aqui para falarmos mais uma vez ao teu povo, um povo que está passando por Babilônia, e o grande desafio é passar por Babilônia sem se corromper. E a instrução da tua palavra é muito grande para que os seres humanos não se decepcionem com seres humanos. E esta é a palavra que tu tens para nós nessa noite. Fala poderosamente. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda a distração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Que o teu povo seja instruído. Nós cremos que este culto será altamente terapêutico, porque tu és o terapeuta dos terapeutas. Fala com poder e grande glória, repreende toda a força do mal, quebra correntes, grilhões, algemas, libera o teu povo para ser um povo livre e ser um povo que entende verdadeiramente o que está reservado para o planeta Terra até o momento da parousia. Fala com poder e grande glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é ser humano, decepção ou realismo. Nós que trabalhamos aí, pelo menos procuramos ter um sacerdócio de terapia, sacerdócio terapêutico, procuramos ter uma igreja, nessa igreja, uma comunidade terapêutica, né? A igreja do Tatuapé é uma igreja de comunhão, nós temos um estilo de igreja simples que prima por
relacionamentos saudáveis, relacionamentos terapêuticos. Nós buscamos isso. Temos gente trabalhando praticamente 24 horas nos grupos de oração. Nós temos pessoas que sempre têm uma palavra para ajudar aqueles que necessitam. E nós entendemos ser essa, sim, a grande missão da nossa igreja aqui, o grande chamado histórico da IAP Tatuapé. Ela é uma igreja hospital. Nós louvamos a Deus por coisas grandiosas. Muitas pessoas passaram por aqui, receberam esse divã de Deus, esse tratamento de Deus, e estão dando sequência às suas vidas. E nós podemos incluir, inclusive, nessas pessoas recuperadas e devolvidas para a sua normalidade, pastores, inclusive. Então, nós cremos que a igreja ela tem um papel terapêutico muito forte. Não podemos aceitar aquilo que acontecia em Israel, com os pregadores, com os sacerdotes, com o ministério levítico, com os profetas, inclusive. Curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Em Mateus 9:35, nós vemos a preocupação do nosso Mestre Jesus Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo, que trabalha com a salvação plena do ser humano. Ele ele conjuga a salvação com o verbo soter, como também com o verbo sozen, ou seja, todos os verbos se afunilam em salvar na nossa língua. Soteria é para a vida eterna, e quando conjugamos o sozen, é exatamente tirando pessoas de situações complicadas, salvando do buraco, da crise existencial, muitas vezes. Então, nós vamos ver em Mateus 9:35, que Jesus pregava para o Espírito, Jesus ensinava a alma, a psique, e Jesus curava o corpo. Então, é essa a visão da igreja. Nós somos o corpo de Cristo instalado na terra. Então, a cabeça, que é Cristo, ela emite sinais, manda ordens, e nós temos que atender aqui. Um bom pastor que deixa 99 e vai buscar a 100ª, mas também ele não para na 100ª, ele vai na 101ª, quando ele diz: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém agregá-las, e haverá um só rebanho e um só pastor. E nós entendemos que esse legado pastoral, ele entregou para um grande líder chamado Pedro. Quando Jesus ministra a cura, Pedro tinha negado ao Senhor Jesus 3 vezes antes do galo cantar, lá no pátio da casa de Caifás. E agora também, numa reconstrução de cenário, numa reconstrução daqueles detalhes que poderiam trazer realmente tristeza, trazer à memória aquilo que poderia levar à desesperança, trazer desesperança, que era um braseiro. Certamente o terapeuta Jesus, terapeuta dos terapeutas, sabia que Pedro não poderia ver braseiros depois do que aconteceu, dele ter negado ao Senhor Jesus diante do braseiro, por 3 vezes, diante do braseiro, antes do galo cantar. O Jesus sabia que um braseiro aceso seria doloroso
E Jesus, então, vê o cenário reconstruído lá na praia, e diante do braseiro, Jesus ministra a cura. Só que ele já diz, olha, naquilo que você está sendo curado, você vai ser competente. E ele falava, Pedro, agapaon, Pedro responde, fileon. E Jesus, ao final de cada uma dessas afirmações, ele diz, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o rebanho. Porque nós precisamos entender que Jesus quer ovelhas, ele não quer leões. Leão é ele, leão da tribo de Judá. Mas Jesus não quer bodes, principalmente, né? No final, ele vai separar ovelhas à direita e bodes à esquerda. Então, a igreja é composta de ovelhas, seres sensíveis. Ovelhas e cordeiros e carneiros. Esses são seres sensíveis que precisam realmente de grande manutenção, uma manutenção preventiva, uma manutenção de rotina, uma manutenção corretiva. E você vai ver isso no Salmo 23. Só que diante dessa missão terapêutica, a igreja é realmente esse hospital, tem que ser hospital e não tribunal. Então, nós temos que entender que os seres humanos precisam, numa terapia, inclusive preventiva, entender em que ambiente, aonde que você vai passar, ovelha. Quais são os lugares onde você vai passar? Porque, olha, nós trabalhamos na área terapêutica e nós sabemos. Nesse instante tem uma grande terapeuta cultuando conosco, diaconisa Sônia Sertório, uma mulher que se notabilizou por trabalhar na questão de papéis dentro da célula máter, da sociedade, da família. E o grande problema dos seres humanos, hoje, nós na terapia trabalhamos o quê? Decepção. As pessoas estão decepcionadas. Então, por que elas estão decepcionadas? Porque elas não entendem o ambiente, criam expectativas, né? A decepção que leva à depressão, porque é assimilada, uma decepção assimilada como uma perda, e toda perda leva à depressão. Se uma perda não levar a uma depressão normal, a uma depressão mascarada, ou uma depressão neurótica, ou uma depressão psicótica, então a pessoa não assimilou, é gente tão curada, como disse Paulo, eu reputo isso como coisa sem valor. A pessoa tira de letra, mas qualquer perda é assimilada pelo ser humano, assim, de uma maneira que vai trazer uma tristeza, vai trazer uma depressão. Depressão normal, depressão mascarada, depressão neurótica, depressão psicótica. Por que nós estamos trazendo isso debaixo da ordem do Espírito Santo? Por causa da decepção que os seres humanos estão tendo. E por que eles estão tendo decepção? Porque criam expectativas. Por que você cria expectativa, sendo que a Bíblia não dá essa expectativa boa para você? A Bíblia mostra que o mundo jaz no maligno, que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. E o centro da Bíblia, a Bíblia tem coisas lindas, né? O versículo que fala a Bíblia inteira, resume a Bíblia inteira, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia tem no meio exato da Bíblia o verso que eu li. Anteriormente 467 capítulos, e depois dele 467 capítulos. Então, exatamente no meio da Bíblia, Salmo 118, verso 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, por que as pessoas se decepcionam? Porque esquecem de que Deus mostra tendências. A Bíblia fala de tendências. A Bíblia fala de muitas tendências. Se você entender que quem é estrategista, ele tem que se antecipar. A estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. E você olha pela Bíblia, a Bíblia mostra tendências. Nós lemos aqui o apóstolo São Paulo dizendo, você vai lá para Daniel, e falando que a ciência iria se multiplicar. Olha só, por que eu estou chegando até você, nós estamos chegando até você? Porque o Senhor falou há muito tempo atrás, que a ciência iria se multiplicar. E daqui a pouquinho, meu querido, existe os chamados hologramas, a holografia, que vai me levar até você. Hoje é muito caro, mas a ciência vai se multiplicar de tal maneira. Hoje a gente chega com a imagem, é muito fácil, tem muita gente que está cultuando conosco na televisão, está vendo a televisão, outros estão no celular. Então, só que tem coisas boas vindo, mas tem coisas ruins, a própria Bíblia fala. Então, ele diz, a Bíblia diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Aí você fala assim, não, mas aí fica todo mundo nivelado por baixo. Eu confio no Espírito Santo que habita nos seus templos. Aí sim. Eu confio nesse Senhor que habita dentro das pessoas, mas tem pessoas nos quais Jesus está do lado de fora. Numa igreja como a igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, a ponto de dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, como é que eu vou confiar numa igreja como essa, para atender a grande comissão? E essa igreja, com Jesus do lado de fora, o representante do consciente coletivo, que era o pastor da igreja, o anjo da igreja, dizia assim, rico sou e de nada tenho falta. E o Senhor Jesus diz, e não sabes que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Então você não pode confiar. Toda igreja é inútil, se o foco não for Jesus Cristo. Então, como é que você vai depositar confiança? Você vai ser levado à decepção mesmo. É por isso que o Espírito Santo traz nessa noite essa reflexão. Olha o que o apóstolo São Paulo fala assim, no final, é o Espírito Santo mostrando, olha, aqui, ó, o meu professor de tendências gerenciais futuras, ele colocou uma ilustração da seguinte maneira, tem um pato voando da direita para a esquerda, e tem um atirador que quer acertá-lo. Ele tem que conjugar a velocidade que o pato está imprimindo no seu voo e o quanto o seu tiro, qual a velocidade do seu tiro. Porque ele não pode nem ficar para trás e nem se adiantar, para que ele consiga atirar.
Nessa ilustração, ele está dizendo que estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. Então, uma pessoa proativa, existem alguns raciocínios que dizem que o mundo está dividido entre proativos e reativos. Então, uma pessoa que se decepciona com seres humanos é uma pessoa só reativa. Porque se a pessoa for proativa, ela se antecipa, ela olha para a palavra aqui e diz, olha, a palavra diz o seguinte, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha, está aqui, a tendência é essa. E por que eu vou criar expectativa em cima de ser humano? Você sabia que a decepção tem o tamanho da expectativa que você cria em relação a pessoas, a grupos? É exatamente. A decepção tem o mesmo tamanho da expectativa que foi criada. E por que você cria? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Então, se nós trabalharmos com um realismo, que é o homem? Então, o homem é essa pálida figura. Presta bem atenção, como é que você pode criar expectativa? Quando a pessoa passa por um processo muito grande, como foi do Pentecostes. Antigamente o Pedrão, quem era o Pedrão? O Pedrão que nega o Senhor Jesus, como já dissemos agora há pouco, diante de um braseiro lá no pátio da casa de Caifás. O Pedrão corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O Pedrão, depois de ter um momento maravilhoso de uma revelação direta do Pai, Jesus disse, quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Isso é lindo, maravilhoso, mas na sequência ele tenta impedir que Jesus vá para o sacrifício, para a via dolorosa, e Jesus o repreende, chamando-o de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Então, quem é que você pode criar alguma expectativa? Em quem vai passar pelo processo que Pedro passou. Pedro é tratado. A terapia que Jesus faz lá, diante também de um braseiro lá na praia, e depois o derramamento do Pentecostes. Você tem que ter esse Deus triuno na vida da pessoa. Olha só, Jesus faz esse tratamento, ele sopra o Espírito Santo, ele recebe e o Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo começa no estágio com, depois ele vai para o estágio em, depois o estágio é sobre ele. Aí sim, aí a pessoa, você pode começar a criar expectativas em cima dela, mas continue sabendo que o ser humano é o quê? Ser humano.
E aí, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João vão para a porta do templo, a porta formosa do templo, e lá encontram um paralítico, um coxo, que esmolava lá há algum tempo, e certamente, do jeito que ele falava para as outras pessoas que passavam naquele lugar, ele estende a mão e diz uma esmola para um paralítico. E aí, o que eles dizem? Não temos ouro nem prata. Mas antes do ouro e prata, eles falaram para eles assim: olha para nós, olha para nós. Aí já dá para você começar a criar expectativa. Quem que eu estou vendo? O Pedrão? Não. Eu estou vendo Cristo. Olha para nós. E o paralítico não viu o Pedrão, como dissemos, que negou Jesus no pátio da casa de Caifás. E o paralítico não viu o Pedrão que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o paralítico não viu o Pedrão que pegou a estação clandestina, né? Primeiro ele recebe do Pai, depois ele começa a receber do inimigo. Afasta-te de mim, Satanás. A alternância de alguém que tem vulnerabilidades. Por isso que nós podemos criar expectativa. Agora sim, ele passa pelo grande processo. Cura, sopro do Espírito Santo no estágio com, porque habita convosco, Espírito Santo no estágio em, estará em vós, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, ele diz pro coxo: olha para mim. Agora eu sou parecido com Cristo, agora eu sou um pequeno Cristo. Eu não sou mais aquele Pedrão. Aí dá para você criar expectativa. Em quem se deixa. Como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O próprio João Batista dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. E nos dois falaram: olha para nós. E o paralítico olhou para o Joãozinho, e ele não viu o Joãozinho que com seu irmão que foram preparar o caminho na aldeia de samaritanos, lá para Jesus pernoitar. E os samaritanos negaram pousada para Jesus. E eles, olha, os filhos do trovão, os irmãos Boanerges, chegam para Jesus e falam assim: quer que desça fogo do céu e consuma a todos? E Jesus diz para ele: olha a sintonia, olha o que vocês estão pegando, onde que vocês estão pegando, olha aí, tem onda clandestina entrando. Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas sim para salvá-las. Esse Joãozinho lindo, maravilhoso, que era apanhado de vez em quando lá, com sua cabeça ouvindo as batidas do coração de Jesus, mas também era vulnerável. Agora não, ele passa pelo sopro do Espírito, pelo Pentecostes. Aí sim, eles têm a ousadia de dizer: olha para nós. Aqui não está o Joãozinho, aqui não está o Pedrão, mas Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí sim, aí dificilmente se vai ter uma decepção. Só se você criar expectativas antagônicas ao Cristo que está no meio dos dois. Aí você pode ter decepção. Hoje, a gente na terapia, a gente cuida de pessoas decepcionadas. Pessoas que estão sendo tratadas exatamente porque criaram expectativas em cima de seres sobre os quais a Bíblia falou:
É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Que tal, a partir de agora, confiar no Senhor? Amém? Vamos cantar.